Fala guerreirinho, fala guerreira, beleza? Tudo certo, tudo tranquilo? Professor Christian Gonçalves, Projeto Polícia Gaúcha. Eu estou começando mais um projetinho aqui com vocês, que é o quê, né? A resolução da prova do último concurso da Brigada Militar do ano de 2022, para vocês entenderem, né, como é que a banca veio, né? Qual foi a pegada da banca Fundatec aí? Se ela azarou demais, né? Se ela se aprofundou demais ou se ela veio tranquila. Na minha opinião, de 0 a 10, uma prova aí dá para dar uma nota 8,5, ou, né, ou 9, por ali estourando. Por quê? Ela foi uma prova difícil? Sim, tanto é que, né, que eu vou ser consciente, eu vou ser justo aqui com vocês, foi uma prova mais difícil, inclusive, que a que eu entrei, né, que foi no ano de 2017. Sim, foi mais difícil, foi. Mas não foi tão difícil assim, porque vocês vão ver que ela não se aprofundou muito. Ela cobrou se o aluno sabia ou não o texto da Constituição Federal, o texto das leis, enfim, né, se ele tinha feito aquela leitura básica após, né, aprender de fato através das videoaulas lá a matéria. Então, por isso que eu sempre falo para os alunos, né, independente do curso ou quando qualquer pessoa entra em contato comigo aí, como é que eu estudo? Cara, se tu nunca estudou na vida, olha a videoaula. Depois tu ter familiaridade com a matéria, cara, não tem outro jeito de estudar. Vai ler o material, a lei seca, a lei fria que a gente chama, né? Porque as questões são tiradas dali. Então aqui, essa prova aqui é uma prova, é um exemplo típico aí, né? Que tu tem que ler, pessoal. Vocês têm que ler aí, porque muitas coisas ali são alteradas, muitas palavrinhas, muitas expressões ali, e aquilo altera o sentido, né, da alternativa ali e faz com que o aluno, né, faz com que o aluno perca um ponto. Então a gente sabe, né, que no último concurso 2022 aí 4.000 vagas, só 2.400, 2.500, não salvo engano ali foi o número de aprovados. Então, tá, teve o TAF, que reprovou muita gente, teve o Psico, que reprovou muita gente, mas mesmo assim, né, alguma coisa está errada. Então, muita gente também já não passou nessa prova aqui. Então, foi uma prova que eliminou bastante gente. Por causa de quê? Por causa desse tipo de pegadinha, que o aluno sabia, às vezes, a matéria, sabia, mas ele sabia, digamos assim, ó, a teoria do negócio, o mundo teórico da coisa ali. Né? Ele sabia pensar, ele sabia raciocinar, mas ele não sabia de fato o que estava escrito no texto, né? Então ele não teve aquela famosa decoreba lá. Isso aí é muito importante, principalmente para concursos de nível médio, que não se aprofundam tanto e cobram, na maioria das vezes, o texto da lei, né? Por isso que eu peço, né, pelo menos que os nossos alunos aqui do projeto, né, além de ter a teoria, eles façam a leitura seca do texto. Beleza, pessoal? Então, olha só, eu vou corrigir a parte de legislação específica e em um segundo momento eu corrijo a parte de direitos humanos e cidadania junto com vocês. Tamo junto? Vamos lá? Vou aumentar a tela aqui para que fique mais fácil de vocês enxergar. Então, questão 11 está na tela, ela diz assim, ó, em relação à organização do Estado, a Constituição Federal traça regras de competência, estabelecendo ser competência privativa da União legislar. Então, quando a gente fala de competência, a gente pode ter o artigo 21, o artigo 22, o artigo 23 ou o artigo 24. Esses aqui, eles devem ser separados em duplas, 21 e 23, 22 e 24. Porque o 21 e o 23 são competências administrativas, enquanto que o 22 e 24 são competências legislativas. Agora, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem qual é a diferença. Então, olha aqui, o que a banca, né, nos pediu? O que o enunciado da questão, deixa eu colocar uma cor azul aqui, foi? O que o enunciado está nos pedindo? Estabelecendo ser competência privativa da União legislar. Então, quando fala legislar, só pode ser 22 ou 24. Mas o que antes um pouco ele pediu? Ó, ser competência privativa, pessoal. Então, aqui a gente precisa começar a diferenciação do 22 e 24. O artigo 22 são as competências privativas. São as competências privativas da União para legislar sobre. Enquanto que o artigo 24 são as competências concorrentes. Competências concorrentes. Entre quem? Entre três entes federativos. Quais são eles? Entre a União, entre os estados e entre o Distrito Federal. Os municípios não entram nessa parte aqui. Então, pessoal, quando falou de competência, tu tem que dividir nessas duas duplinhas aí. Aí tu tem que ver se é uma competência administrativa ou legislativa. A gente já viu que é legislar, então só pode ser 22 ou 24. Agora a gente só precisa achar as assertivas, né? Quais assertivas correspondem ao artigo 22 e quais alternativas correspondem ao artigo 24. Vamos lá, privativa da União, aquilo que só a União pode legislar sobre aquilo lá. 24, aquilo que tanto a União, os estados e o Distrito Federal podem legislar de forma concorrente. Tamo junto? Então, olha só, questão 11, letra A, juntas comerciais. Juntas comerciais pode marcar errado. Por quê? Porque isso aqui, ó, é competência concorrente. Lembrando que a gente quer o quê? Uma competência privativa, então tem que ser lá o artigo 22. Só que eu não posso entrar muito no detalhe, senão a nossa correção aqui das questões se arrasta muito. Trânsito e transporte? Sim, aqui está o nosso gabarito, porque trânsito e transporte, somente a União pode legislar
sobre, beleza? Orçamento. Orçamento é artigo 24. Procedimentos em matéria processual, artigo 24. Proteção à infância e juventude, artigo 24 também. Então, letra B é a única que corresponde ao artigo 22 da nossa Constituição Federal de 1988, ou seja, as competências, né, exclusivas aí, né, da União, competência privativa, na verdade, da União, para legislar sobre. Então, trânsito e transporte é o nosso gabarito. Aqui, pessoal, aqui também tem um detalhe, ó, procedimentos em matéria processual. Se falasse assim, ó, legislar sobre direito processual. Direito processual é artigo 22. Mas procedimentos em matéria processual é artigo 24. Então, o que é isso aqui? Leitura de lei, pessoal. Leitura, não tem outro segredo, tá? É leitura mesmo. Então, fechamos. Gabarito, questão 11, letra B. Vou aumentar aqui, agora a gente vai para a questão de número 12. Então, aqui, ó, o que a gente viu agora, né? A gente entrou no título 3 da Constituição Federal, que é a parte da organização do Estado. A questão 12, ela já volta um pouquinho mais na Constituição Federal. Ela está ainda na Constituição Federal, mas já não faz parte do título 3. Ela voltou para o título 2. Então, no quê? Nos direitos e garantias fundamentais. Onde, no artigo 5º, que é o primeiro artigo, né, do título 2 da Constituição Federal, ele trata dos direitos e deveres individuais e coletivos das pessoas aí. Então, estamos juntos? Vamos lá, vamos resolver a questão de número 12. Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente quer a certa. Vamos lá, letra A. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Vamos lá, comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. 3 tipos, salvo nos 2 últimos casos, aqui ó, nos 2 últimos casos, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Pessoal, hoje a gente sabe, né, que sim, se for autorizado pela autoridade judicial, a autoridade judiciária, que a gente chama, né, que é basicamente juiz, a gente pode ter o grampo, a gente pode ter algumas violações a determinadas formas de comunicação. E não somente aquelas que dizem na Constituição Federal. São diversas aí as possibilidades de violação das comunicações. Mas o que nos diz de forma expressa, ou seja, está escrito no artigo 5º da Constituição Federal em um dos incisos. Eu não lembro exatamente qual dos incisos, mas depois tu encontra lá, tá? Diz assim, ó, que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo, sim, nos 2 últimos casos? Não, somente no último caso. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição Federal diz que é possível a violação, né, somente nessas situações de investigação criminal ou instrução processual penal, do que? Das comunicações telefônicas, só das telefônicas, de dados e telegráficas, não, mesmo que a gente saiba que isso aí é feito na prática. Mas o que diz no artigo 5º da Constituição Federal? Salvo no último caso, e não é nos 2 últimos casos. Quando ele fala nos 2 últimos casos, ele está falando do quê? Das telefônicas e das comunicações de dados, né? Então não, é somente das telefônicas. Logo, o que seria correto aqui, né, é no último caso. No último caso, beleza? Então, letra A, incorreta. B. Todos podem, direito de reunião agora, pessoal, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Te liga nessa viagem aqui do avaliador, ó, independentemente de autorização. Então ele disse, acabou de dizer que não precisa de autorização, e a gente sabe que está certo, né? Não precisa de autorização. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Agora, olha, te liga, né, o que ele andou fazendo aí, né, fumando, o que ele fez, né, quando ele foi montar essa questão aqui. Sendo apenas exigida prévia autorização. Ué, precisa ou não precisa de autorização? Não precisa, pessoal. Então ele disse assim, ó, independentemente de autorização. Sim, sendo exigido apenas o quê? Prévio aviso. Isso, segundo o artigo 5º da nossa Constituição Federal, é preciso o quê? O aviso prévio por parte dessas pessoas que vão lá, né, exercer o direito de reunião. E segundo o STF, esse aviso nem precisa mais também, mas ainda está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal que é necessário sim o aviso prévio e não a autorização. Aqui diz, ó, sendo apenas exigida prévia autorização. Não, é o prévio aviso, certo? Então, errada a letra B também. C. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação. Como é que pode ser a desapropriação? Por NUI. O que é o NUI, tá? Deixa eu apagar aqui que ficou meio feio para vocês. NUI. NUI significa o seguinte, ó, né? Desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida pública. Pode marcar errado, porque sim, é possível desapropriar de acordo com o NUI, necessidade, utilidade pública ou interesse social, tá? Vai ter uma justa e prévia indenização, mas vai ser em dinheiro, não é em títulos da dívida pública. Então pode marcar errado também. Letra C. D. A pequena propriedade rural,
assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora, salvo para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Não, pessoal, né? Se os débitos forem decorrentes da atividade produtiva, por exemplo, deu uma enchente lá, né? Ou deu um temporal, deu um furacão, quebrou todo o milharal lá, ou sei lá, estragou toda a produção do indivíduo lá que tinha tirado o empréstimo para fazer, né, aquela lavoura lá. E agora ele não consegue pagar o banco. Logo, é possível o banco penhorar essa pequena propriedade rural dele? Não, porque esses débitos são decorrentes da própria atividade produtiva. Se forem débitos decorrentes de outras marmotas que ele fez aí, tudo bem. Mas se forem débitos decorrentes da própria atividade produtiva, não é possível, né, o banco, por exemplo, penhorar a pequena propriedade rural. Então, incorreto aqui também. Só pode ser letra E, que diz assim, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei. Qual lei? Lei de Acesso à Informação, tá, pessoal? Lei 12.527, salvo engano, do ano de 2011. É uma coisa assim, o número dessa lei aí. Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e também do Estado. Tudo certo aqui, tá? Fala do direito à informação por parte dos órgãos públicos, tá, pessoal? Então, letra E, gabarito da questão de número 2. Tamo junto? Vamos adiante, então, para a gente não se enredar muito. Questão 13. Também Constituição Federal, tá? Também Constituição Federal. Vambora, pessoal. Pausei aqui para tomar uma água, né? E tamo junto aí, questão 13, também Constituição Federal, só que, salvo engano, né, título 5, que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, a gente tem a parte, né, do Estado de Defesa, Estado de Sítio, né, das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública, lá no artigo 144, a gente tem tudo aqui, né, dentro dessa parte que foi cobrada essa questão. Então, diz assim, ó, 13. No que concerne à defesa do Estado e das instituições democráticas, conforme previsão constitucional, assinale a alternativa correta. Letra A. O presidente da República pode. Então, o presidente da República, ele tem dois ouvidos, tá, pessoal? Alguns não têm todos os dedos, mas todos eles vão ter o quê? Dois ouvidos. Por que eles precisam ter dois ouvidos? Porque eles vão ter que ouvir dois conselhos, um conselho de cada lado. Quais são esses? Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Decretar estado de sítio para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidade de grandes proporções na natureza. Errado, pessoal, pelo simples fato que o quê? Estado de defesa, o presidente da República decreta, depois ele manda lá para o Congresso Nacional para ver se eles querem manter aquilo lá. Mas estado de sítio, que em tese são para situações mais graves, ele não pode decretar, tá? Ele tem que o quê? Solicitar autorização para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional autoriza? Aí sim, aí ele pode decretar. Então aqui não falou nada, né, da autorização do Congresso Nacional. Disse que ele pode, de fato, diretamente decretar o estado de sítio. Então não, né, pessoal? Tá errado aí por esse motivo. B. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de defesa. Aqui está errado. Por quê? Porque o estado de defesa, ele não precisa solicitar a autorização do Congresso. O estado de defesa, ele decreta e depois envia para o Congresso manter ou não, tá? Mas o estado de sítio, sim, o estado de sítio precisa autorização. Então, o que o avaliador fez? Ele trocou a ordem das coisas aqui. Na alternativa A era para ser estado de defesa, na alternativa B era para ser estado de sítio, certo? Então aqui o material vai estar disponível para vocês. Espero que vocês tenham feito isso aqui pelo menos, né? Antes de entrar na nossa aula aí. Ou se tu não fez, pausa o vídeo, né? Não rouba da banca, pelo amor de Deus, né? Não sejamos honestos, né? Faz a questão aí, depois tu libera o vídeo para ver se teu gabarito ficou ok. C. Tamo junto, pessoal. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Tudo certo aqui, pessoal, de acordo com o nosso título 5 da Constituição Federal, que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. A gente só tem que achar o erro da D e da E, né? Decretado o estado de defesa ou a sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a sua respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria de 3/5. Não é por maioria de 3/5, é por maioria absoluta. Sempre falou aqui de estado de defesa, falou de estado de sítio, sempre a maioria vai ser o quê? Sempre a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É o total, a metade do total, mais um. Isso é a maioria absoluta. Maioria simples, é aquela maioria que está presente no dia, né? Tu divide o total do dia e faz, né, a metade mais um dos que estão presentes no dia. Maioria absoluta é de todos, tá? A metade de todos
mais um. Então aqui, ó, não é maioria de 3/5, é maioria absoluta, tá? Esse foi o erro. Assim como o próximo erro também, né, que falou de 3/5 aí. É maioria absoluta, tá, pessoal? Então fechamos realmente o gabarito aí, letra C na questão número 13, agora a questão 14. Questão 14 também Constituição Federal, só que ela está um pouquinho mais para frente, né? A questão de número 13, ela está um pouco antes ali no título 5 da Constituição Federal, que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. O último artigo, que é o artigo 144, também do mesmo título, ele foi cobrado na questão 14. Então, olha só, 4 questões de Constituição Federal, né? Um assunto bem cobrado aí, né? Então, sugiro que na próxima prova vocês estudem bastante também Constituição Federal, tá? Não quer dizer que vai cair novamente essas mesmas questões, né? Esses mesmos tópicos aqui. Mas, né, Constituição Federal a gente sabe que de fato vai vir, né? Pelo menos uma questão vai aparecer da Constituição Federal na prova de vocês. Tamo junto. 14. A Constituição Federal prevê, a partir de seu artigo 144, que trata dos órgãos de segurança pública, disposições sobre a segurança pública. De acordo com tais dispositivos, assinale a alternativa incorreta. Tamo junto. Vamos lá. Letra A. As polícias penais, polícia a qual eu faço parte, inclusive, tá, pessoal? Faz pouco tempo, mas faço já. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, então seja do Estado, seja do DF ou até mesmo seja da União, a que pertence, cabe a segurança do quê? Dos estabelecimentos penais, né? Como o pessoal diz aí, ser babá de preso. Foda-se, eu penso assim, mas tá, tem gente que fala isso aí. É isso aí mesmo, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, né? Então, tudo certo, letra A. Lembrando que a gente quer incorreto. As polícias civis, né? As PCs, dirigidos por delegados de carreira, tá? Delegado de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União. Por que ressalvada a competência da União? Porque a Polícia Civil é uma polícia judiciária. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, tá? Ambas fazem a investigação ali, ambas subsidiam o trabalho do Poder Judiciário, certo? Elas são polícias judiciárias, não são polícias administrativas, beleza? Só que aqui diz o seguinte, ó, ressalvada a competência da União. Porque tem coisas que é competência da Polícia Federal apurar. Então, aquilo que é competência da Polícia Federal, a Polícia Civil não mete a mão. Por isso que aqui diz, ó, ressalvadas as competências da União. E essas competências da União, no que diz respeito à Polícia Judiciária, são lá da Polícia Federal, tá, pessoal? Então, aqui diz, ó, as funções de Polícia Judiciária e a apuração das infrações penais. Todas elas? Não, exceto as militares. Por quê? Porque as infrações penais militares vão ser apuradas por quem? Pelas próprias instituições militares. Então, pelas Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército e também pelas polícias militares ou Corpo de Bombeiro Militar, tá? Essas instituições militares aí, no que diz respeito à apuração das infrações penais, desde que sejam militares, elas são apuradas pelos próprios órgãos, tá? Então, aconteceu um crime lá dentro da Brigada Militar, cometido por 2 policiais em serviço. Em tese, um crime militar. Esse crime militar ele vai ser apurado pela própria Polícia Militar, tá? Mesmo que seja, em regra, uma polícia administrativa, nesse caso ela vai funcionar como uma polícia judiciária, tá? Só que uma polícia judiciária militar. Por isso que aqui diz, ó, exceto as militares. Então, tudo certo, todos os detalhes aqui da letra B estão corretos, tá? C. Vamos lá, C. As polícias militares, as PMs, né, cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Sim, e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Então, se tu errar isso aqui, pelo amor de Deus, né, tu sabe que tanto a PM faz essa função de polícia ostensiva, preservação da ordem pública, e tu sabe que agora nas enchentes aí, né, quantas vezes vocês ouviram falar de atividade de defesa civil e sempre aparecia o quê? O CBM, né, o Corpo de Bombeiros, né? Então, pelo amor de Deus, se tu errar essa letra C, tá? Então, tudo certo. D. Lei complementar, olha a maldade da banca. Olha a maldade da banca. Novamente eu toco no assunto, ó. Tem que ler, né? Tem que ler a letra fria, seja das leis especiais, seja das leis institucionais ou até mesmo da Constituição Federal. Tem que ler a letra fria, porque a banca pode cobrar qualquer detalhe. Isso aqui ela não está se aprofundando, ela somente está cobrando um detalhe da tua leitura. D. Lei complementar disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência, né, de suas atividades. Quase tudo certo, mas coloca um meio errado. Por quê? Porque ela está toda errada, tá, pessoal? Toda errada. Por quê? Porque não é lei complementar, é só lei. Diz assim, ó, lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis, parará, que a gente sabe hoje que é a lei que torna, né, válido a partir de 2018, salvo engano, aí,
o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública Brasileiro. Então essa lei é uma lei ordinária, ela não é uma lei complementar. Então sempre que na Constituição Federal tiver assim, ó, lei regulará tal coisa, essa lei ela vai ser ordinária. Sempre que a Constituição falar lei complementar, aí é lei complementar. Mas quando ela não fala lei complementar, é lei ordinária. E nesse caso ela não fala que é lei complementar. Logo, a gente entende que é uma lei ordinária, tá, pessoal? Não vou entrar no mérito aí qual a diferença de lei complementar e lei ordinária, mas não é lei complementar que regula o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Então, né, errado, infelizmente, quem não leu a Constituição Federal diversas vezes caiu nessa pegadinha aqui. Então, essa é a alternativa aí correta da questão de número 14. E os municípios poderão constituir as GMs, guardas municipais, destinadas à proteção do BIS. Te liga o que é o BIS, ó. Bens, instalações, aqui ó, instalações e serviços conforme dispuser a lei, certo? Então, que lei? Lei ordinária, tá, pessoal? Não é lei complementar. Então, tudo certo aqui na alternativa E também. Logo, gabarito da questão 14, letra delta. Delta, né? Porque a gente é polícia aí, né? Principalmente militar, né? Então, a gente vai pelo alfabeto fonético. D é o nosso gabarito. Incorreto. 15, tamo junto, vamos lá. Considerando o disposto na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a famosa CERS, acerca da Brigada Militar, assinale a alternativa correta. A. Os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são servidores públicos civis. E não precisa nem adiante aqui, ó, pessoal. São servidores públicos civis, né? Quem é que é o servidor público civil policial aí do Estado? Polícia Civil, né? Polícia Penal, no meu caso, eu sim sou servidor público civil, mas a Brigada Militar e os bombeiros, eles são servidores públicos militares. Então, pelo amor de Deus, né? Não vai estudar, não vai estar fazendo o concurso da Brigada Militar e errar isso aí, né? Tem gente que errou, infelizmente, né? Hoje pode ser que não esteja dentro da Brigada Militar. Então, não bobeia, não erra aí. B. É vedada a livre associação profissional. Não, pessoal. O que é vedado, né? Por exemplo, para as polícias aí. A sindicalização. A sindicalização é vedado. Sim, não pode ter sindicato, por exemplo, dos brigadianos, mas pode ter associação. Associação são coisas diferentes. Então, hoje a gente tem a associação dos praças, associação dos sargentos, associação dos cabos soldados, associação dos oficiais da Brigada Militar. Hoje a gente tem tudo que é tipo de associação aqui no Rio Grande do Sul, né, no que diz respeito aí à polícia, à Brigada Militar e ao Corpo de Bombeiros, tá? Mas a gente não pode ter sindicatos. Aqui diz, ó, é vedada a livre associação profissional. Não, errado, tá, pessoal? É possível sim associação. O que é vedado? A sindicalização. Isso é vedado. C. É vedado a criação de cargos em comissão privativos de servidores militares correspondentes às funções de confiança a serem desempenhadas junto ao governo do Estado, né, e aos presidentes da Assembleia Legislativa e também dos tribunais estaduais. Então isso aqui, né, não é vedado, tá, pessoal? Isso aqui é possível sim, segundo a nossa SER, segundo a nossa Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Então não é uma vedação. O gabarito está aqui, ó, letra D, diz assim, ó, servidor militar ativo, inativo e pensionista, vincula-se todos eles, né, ao RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Por quê? Porque a gente não pode confundir com o RGPS. RGPS é o Regime Geral de Previdência Social, que é o famoso INSS. Né? Os brigadianos, os bombeiros militares aí, eles não estão no RGPS, tá? Por isso mesmo que tu tem aí, quando te aposentar, né, uma das coisas boas de ingressar na carreira da Brigada Militar é que ainda tu vai ingressar com o quê? Né? No RPPS, ou seja, tu vai ter integralidade. Lá quando te aposentar, tu vai continuar ganhando 100% daquilo que tu ganhava na ativa. Enquanto que hoje, por exemplo, o pessoal que entrar na SUSEP, ele não entra no RPPS, ele entra no RGPS. Então, quando ele se aposenta, ele não se aposenta com 100%, né, daquilo que ele ganha na ativa. Ele vai se aposentar com aquilo correspondente ao teto do INSS, porque ele vai para o RGPS. Isso aí, né, é uma prerrogativa aí dos militares estaduais. Eles são vinculados, sim, né, qual o regime de previdência? Ao regime próprio e não ao regime geral. Beleza? Então, gabarito aí, letra D na questão de número 15. E, novamente, ó, novamente a pegadinha que quem não leu a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul caiu. Diz assim, ó, lei ordinária estadual disporá sobre a promoção extraordinária do servidor militar que morrer ou ficar permanentemente válido em virtude de lesão sofrida em serviços, bem como, na mesma situação, praticar ato de bravura. São promoções extraordinárias. Eu não lembro exatamente, né, o número dessa lei aqui, mas ela não é uma lei ordinária. Neste caso, ela é uma lei complementar. Uma lei complementar. Lei 10.001, se não me engano, 11.001 ou 11.000, é uma coisa assim o número dessa lei, depois vocês procurem aí. Mas é Lei Complementar Estadual 11.000, salvo engano. Exatamente, acho que esse é o número aí da lei, tá? Que prevê a promoção extraordinária para aquele polícia lá que fica permanentemente inválido, por exemplo, leva um tiro em ocorrência, ou até mesmo morre, né, numa situação de confronto, por exemplo, com o bandido aí,
ou em determinadas situações ele pratica ato de bravura, situações de extrema periculosidade ali, ele se envolve na situação e ele consegue, né, resolver aquilo da melhor forma possível. Pode ser que ele venha a ser promovido extraordinariamente por ato de bravura. Aqui não é uma lei ordinária, aqui é uma lei complementar, tá, pessoal? Aqui é diferente. Então, esse era o erro da alternativa E. 16, pessoal, estamos chegando na metade aí, vamos lá. Aqui para vocês, vamos lá, né? A questão 16, ela fala sobre a lei, né, 8429 de 1992. Essa é a lei de improbidade administrativa, não é 14.230 de 2021. Essa lei 14.230, ela atualizou a 8429, mas o número continua o mesmo, tá, pessoal? 8429, até hoje, aí, né, quando eu estou gravando essa aula, 2024. O número é 8429. Diz assim, ó, a lei de improbidade administrativa foi substancialmente modificada pela lei 14.230. Diante da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, assinale a alternativa correta. Opa, eu estou na borracha aqui, ó, correta. A. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito não afasta, deixa eu tirar aqui, ó, não afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Pessoal, tem que ser comprovado que o ato foi doloso, então ele fez porque ele quis. Logo, né, se não houver a comprovação de ato doloso com fim ilícito, né, então afasta sim. Então afasta, aqui diz que não afasta. Logo, errado a primeira, né? B. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade privada, por exemplo, uma empresa privada, ainda que não receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Então, pessoal, seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica, para que ela seja sancionada de acordo com a lei de improbidade administrativa, ela pelo menos tem que ter algum dinheiro público envolvido. Se não tiver dinheiro público envolvido, não tem como essa entidade privada ser sancionada aqui de acordo com a lei de improbidade administrativa. Tem que ter, lembra disso aí, ó, tem que ter dinheiro público envolvido, beleza? Logo aqui, ó, errado também. Então, porque aqui diz, ó, estão sujeitos a sanções, né? E ainda diz que, ainda que não receba subvenção, benefício, incentivo, né, público. Não, tá errado. C. Independentemente de integrar a administração direta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação, custeio ou erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitada ao ressarcimento de prejuízo, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito. Letra C, pode marcar aí, tá? No material de vocês. Deixa eu tentar explicar para vocês. Digamos que isso aqui é o capital social de uma empresa, tá? Aqui tem 100%. 100% do capital social. 80% desse capital, ele é privado. Privado, né? Através dos seus investidores. Mas 20% do capital dessa empresa, ele é público, ele foi criado, digamos assim, ele foi, enfim, criado através de dinheiro público, subvencionado aí. Então, essa empresa aqui, ó, tá? Empresa X, digamos aí, ó, nome bem famoso, ela vai estar sujeita à lei de improbidade administrativa? Vai sim. Sobre o total? Não, somente sobre aquela parcela que é pública. Logo, somente, né, de acordo com os 20% aqui. Esses 80% estão isentos, mas de acordo com aqueles 20% que de fato saíram de dinheiro público, aí sim vai responder de acordo com a lei de improbidade administrativa. Então, esse é o nosso gabarito. Deixa eu voltar para o azul aqui. Letra C, gabarito da questão 16. D. Configura a improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificado, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Pode marcar errado. O que acontece, pessoal? Se uma decisão for dada com base, né, em uma interpretação, e pode ser que essa decisão faça com que a administração perca dinheiro, então esse ato causa prejuízo ao erário, se essa decisão foi errada, tá? Foi errada, foi um erro aí, né? Mas ela foi, né, com base numa divergência interpretativa, então o agente que, de fato, né, deu aquela decisão ali, deferiu, ele interpretou certa normativa incorretamente. Se o erro foi de interpretação, não houve o quê? O dolo, não houve a vontade de praticar o prejuízo. Logo, mesmo que o prejuízo tenha acontecido, ele não vai responder por improbidade administrativa, tá? Se for divergência na interpretação, não configura a improbidade administrativa. E aqui diz o seguinte, ó, configura a improbidade administrativa, a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa. Pode marcar que está errado, tá? Então, C, D, incorreta. E, no que se refere a recursos de origem pública, sujeitos às sanções previstas nesta lei, o particular, exclusivamente pessoa jurídica.
que celebra com a administração pública convênio, contrato, né, de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Aí muita gente olha, mas olha só um monte de termo jurídico aí que eu não entendo porra nenhuma, né, de direito administrativo, nem de lei de improbidade administrativa, nem de nada. Vou saber o que é um termo de parceria. Não precisa saber o que é termo de parceria. Não precisa saber o que é contrato de gestão. Tu acha que eu sei muita coisa disso aqui? Muitas coisas, até hoje eu tenho dificuldade para saber. A única coisa que eu sei é que não é exclusivamente pessoa jurídica. É pessoa jurídica, mas também pessoa física. E aqui diz exclusivamente pessoa jurídica. Ou seja, ele está excluindo a pessoa física. Então, ele diz o seguinte, ó, o correto seria o seguinte, ó, previsto nessa lei, o particular, seja pessoa física ou pessoa jurídica. E aí continua. Então, tá tudo certo, com exceção desse exclusivamente. Tem pessoa física no meio, sim. Então, ó, errado, né? A letra ECO. Então, gabarito 16, C, Charlie. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu acelerar aqui. Aí, questão 17, né? Agora a gente já vem para a parte institucional da Brigada Militar. 17. Considerando o disposto na Lei Estadual 10.991, então é a lei que fala da estrutura básica, né, da Brigada Militar, da organização básica. Então, ó, que dispõe sobre a organização básica da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa que indica uma competência atribuída ao chefe do Estado-Maior, ao CHEM. Vamos lá. Então, tamo junto, pessoal. Vou ler aqui. Letra A, né? Diz assim, ó, exercer a apuração de responsabilidade criminal, administrativa e disciplinar. Errado, pessoal, porque isso aqui é competência da Corregedoria, tá? Corregedoria Geral da Brigada Militar. Corregedoria, certo? Corregedoria, deixa o que eu coloquei aqui no final, né? Corregedoria A, certo? Então, letra A, incorreta. B, elaborar o regulamento do estágio probatório. Parece. Então aqui tu tem que ver como que se comporta, como que ele é composto, né? O Estado-Maior da Brigada Militar. Enfim, o comando geral, na verdade, né? O comando geral da Brigada Militar. O comando geral ele é dividido em diversas partes, né? Então tem o Estado-Maior, né? Tem a CAM, né? Comissão de Avaliação e Mérito, tem a Corregedoria, tem a Ajudância Geral, tem um monte de partes aí dentro, né, do comando geral da Brigada Militar. Quando tu lê assim, ó, regulamento de estágio probatório, parece que é a comissão de avaliação e mérito. Parece que é a comissão de avaliação e mérito. Mas a comissão de avaliação e mérito ele trata somente de um assunto, promoções, sejam dos oficiais ou seja dos praças, né? Quando falar de elaborar o regulamento do estágio probatório, também é de quem? Também é da corregedoria. Não é da comissão de avaliação e mérito, tá, pessoal? Regulamento de estágio probatório faz parte lá, né, das atribuições da corregedoria. Requisitar de qualquer autoridade, certidões, diligências, exames, pareceres técnicos, informações dispensáveis ao bom desempenho de sua função, também, pessoal, também faz parte de quem? Das atribuições da corregedoria. Então, o que o avaliador tentou fazer? Ele tentou confundir as atribuições do chefe do Estado-Maior com as atribuições lá da Corregedoria Geral da Brigada Militar. Então, aqui, ó, o gabarito, letra D, né? Assessorar o comandante-geral. Essa é a função, né, do chefe do Estado-Maior. Aqui diz o seguinte, ó, e cumprir atividades que lhe sejam atribuídas pelo comandante-geral. Isso aqui é a função de quem? Também da corregedoria. Então isso aqui vocês precisam ler, não vou ficar me apegando tanto para a gente não passar muito dos 30 e poucos minutos aí da nossa resolução aqui, tá? Mas é só precisa saber a diferença aí das partes lá que compõem, né, o Comando Geral da Brigada Militar. 18. 18 é uma questão polêmica, tá, pessoal? Na minha opinião, na minha visão, no meu entendimento, né, humilde aqui, humilde mesmo, porque quem sou eu perto de Eli Lopes Meirelles, né? Quem sou eu? Mas eu, na minha humilde opinião, acho que essa questão era para ser anulada e não foi anulada. Por quê? Porque a gente está falando do que, ó, segundo Eli Lopes Meirelles, né, não é requisito do ato administrativo. Então lembra, quando a gente está estudando ato administrativo, a gente precisa saber os atributos e a gente precisa saber os elementos, que também são chamados de requisitos. E quando a gente aprende essa segunda parte, que são os requisitos ou também elementos, a gente aprende através do seguinte mnemônico: COFIFOMOB. Então deixa eu escrever aqui para vocês, ó, deixa eu aumentar a tela aí, COFIFOMOB. Co de competência, fi de finalidade, fo de forma, mo de motivo, o de objeto, certo? Então aqui é onde o bicho pegou. Vamos lá, então aqui diz o seguinte, ó, não é requisito do ato administrativo. Competência é requisito? Sim, é requisito. Motivação é requisito? Motivação não é requisito. Tanto é, né, que a banca considerou isso aqui o gabarito, motivação. Então, motivação não é requisito, porque o requisito é motivo, são coisas diferentes. Motivação é a exteriorização do ato administrativo, é a justificação, ou seja, né, escrever na folha lá por que ele está multando aquela pessoa. Então, certo, tem a
a notificação, Saulo, de auto de infração de trânsito, por exemplo. Então, quando o guarda, o agente de trânsito lá, ele te notifica, lá naquela notificação vai ter uma justificativa. Aquela justificação é a motivação, certo? Aquela justificação é a motivação. Isso não é um requisito do ato administrativo, isso aí é um princípio do ato administrativo. Então, de fato, né, aqui está o gabarito. B, mas aqui diz, ó, objetivo. Objetivo, o que é requisito do ato administrativo? O objeto, pessoal. O objetivo, no meu entendimento, foda-se quem acha que é diferente, tá? No meu entendimento, tá? Ele tem mais a ver com finalidade, né, do que com objeto de fato, certo? Então, para mim, essa questão ela deveria ser anulada, mas a banca não anulou. E eu vou mostrar para vocês agora aqui, né? Eu acho que eu até tenho aberto aqui questão 18, questão 18. Aqui diz o seguinte, ó, mantida a alternativa B, que é o gabarito que a gente achou ali. Os recursos manejados indicam haver duas alternativas. Ó, duas alternativas corretas, B e C, né? O que a gente falou. Contudo, o programa de prova expressamente indica a bibliografia utilizada como parâmetro de exigência, qual seja, Elie Lopes de Meireles. Né? O que, em concurso de magnitude, o ora promovido impõe o julgamento objetivo das questões, como se observa as páginas 154 a 158 da obra indicada como referência. A motivação é princípio. Então, aquilo que eu falei para vocês, não é requisito do ato administrativo. Então, aqui ele falou, ó, deixa eu voltar lá. Ele falou de fato que o gabarito é motivação, porque motivação não é requisito, é um princípio, tá? Porque o requisito correto seria motivo, motivação não é requisito. Mas ele fala do objetivo, que é a segunda que é a segunda alternativa que o pessoal entrou com recurso, dizendo que ali estaria errado também. Ele não fala, ó. Então olha só, a banca falou só da B, mas não falou da C. Então aqui vamos seguir, ó. O mesmo autor, a página 157, expressamente assinala que motivo e motivação possuem conteúdo jurídico distintos, por não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí só colocou, né, de onde ela tirou. Então, de fato, pessoal, a banca, né, na exposição dos motivos lá, ela falou que ela só falou da letra B. Ela só falou da letra B. Ela não falou da letra C. E a C, na minha opinião, está errado também, porque não é objetivo, é objeto, o nome do requisito correto aí, certo? Então, não, mas quem sou eu perto de Elie Lopes Meireles? Quem sou eu perto de uma banca chamada Fundatec, né? Fundação de Tecnologia, sei lá do que, tá, pessoal? Então, né? Mas vamos adiante aí. Última questão. Então, gabarito aqui, questão 18. Então, finalidade sim, finalidade está aqui, forma também está aqui. Então, todos. Os únicos que estão corretos, na minha opinião, B e C. Bravo, Charlie. Última questão, pessoal. Última questão, questão da lei Maria da Penha, né? Maria da Lenha. Vamos lá. Vamos lá, ajustei aí para vocês, pessoal. Então, aqui eu vou começar a resolver já a questão de número 19, questão que fala da Lei 11.340 do ano de 2006, famosa Lei Maria da Penha. Trata-se, então, né, trata sobre a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A Polícia Militar, neste contexto, possui atuação imprescindível à efetivação das medidas protetivas, assinada a alternativa correta em relação à atuação policial em situações reguladas por essa lei. Letra A, pessoal, a gente quer a alternativa correta. Letra A. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de escola básica mais próxima do seu domicílio ou transferi-los para essa instituição. Só que aqui está o erro. Independentemente da apresentação dos documentos comprobatórios, né, do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Então é possível, né, e isso é garantido pela Lei 11.340, essa prioridade da mulher transferir os filhos dela de uma escola para outra, porque, né, aquela escola que os filhos estavam matriculados era perto da casa dela, e na casa dela ela está sendo agredida, logo ela quer transferir, ela tem essa prioridade para transferir os filhos lá. Inclusive até, dependendo da situação, independentemente de vagas. Só que ela vai ter que comprovar que ela está sendo vítima de violência, né? Que ela foi vítima de violência doméstica familiar contra a mulher. Por quê? Porque senão qualquer mulher pegava os seus filhos, né, e ia numa escola lá, que ela queria transferir os filhos para lá, e dizia o seguinte, não, eu sou vítima de Maria da Penha. E aí a escola teria que aceitar. Então o que a lei diz? É mediante, então não é independente, tá? É mediante a apresentação dos documentos comprobatórios. Nesse caso aqui, ela vai ter que apresentar os documentos para comprovar que de fato ela foi vítima, né? E se ela comprovar, aí sim os filhos, né, têm a preferência, né, de matrícula ali. B. Na hipótese da iminência ou da prática, ó, aqui, te liga aqui, né? O erro básico aqui, ó, é só pensamento. Aqui, né, pode ser que não esteja como é que eu vou dizer, expressamente, exatamente nessas palavras na lei, mas aqui tu tem que fazer um raciocínio, ó. Na hipótese da iminência ou na prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, mediante autorização judicial, as providências legais cabíveis. Errado. Por quê, pessoal? Porque tá o homem lá, né? O homem tá com uma pá, com um machado, tá levantando o machado, tá vindo. E o polícia tá olhando ali, ele vai quebrar a cabeça da mulher, ele vai cortar a cabeça da mulher, que nem os vikings lá, né? Na série aquelas Vikings Valhalla. Ele vai
cortar a cabeça da mulher. E aí o polícia, bah, mas eu não posso atuar, eu tenho que ligar para o juiz, porque aqui diz, ó, mediante autorização judicial. Juiz, né, ele liga o telefone chamando, e o machado tá vindo, né, e aí ele chamando. O juiz, e aí cortou a cabeça da mulher. Ou seja, nesse caso, pessoal, na hipótese de iminência, ou se estiver sendo, né, se estiver ocorrendo ali a prática de violência doméstica, ele vai atuar independentemente de autorização judicial. Não precisa ele ter autorização judicial para atuar nesse caso, tá? Então aqui, ó, não precisa de autorização judicial. Logo, incorreto, né? Imagina, né? Se está acontecendo ou está por acontecer, ele já vai atuar. Depois, sim, ele avisa o juiz. C. É direito da mulher em situação de violência doméstica familiar contra a mulher, no caso, né? O atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, obrigatoriamente do sexo feminino, previamente capacitados. Então aqui, questão de leitura também, porque o erro aqui, ó, está no obrigatoriamente. O que diz de fato lá no texto da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, Lei 11.340? Preferencialmente do sexo feminino. Os servidores que sejam preferencialmente do sexo feminino. Por que diz preferencialmente? Porque o legislador, quando ele criou a Lei Maria da Penha, ele já sabia, cara, tem delegacia no Brasil, tem cidade que não tem nem delegacia, tem delegacia que não tem nem servidor, tem delegacia que tem um servidor masculino, então muitas vezes não vai ter mulher, né, para atender uma policial civil feminina lá, né, para atender a ocorrência, ou até mesmo uma brigadiana, né, não vai ter, né, então o que ele colocou? Que de preferência seja do sexo feminino, então não é obrigatoriamente, é preferencialmente, por isso o erro. D. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato o Ministério Público. Então tem que fazer duas comunicações, Ministério Público e também PJ, Poder Judiciário. Então esse é o nosso gabarito, exatamente como diz o texto aí da Lei Maria da Penha. E a autoridade policial poderá requisitar, através do Ministério Público, os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica familiar e de seus dependentes. Aqui está errado, pessoal, pelo fato, né, de que se a autoridade policial quiser requisitar um serviço público de proteção à mulher, né, que está sendo vítima ali de Maria da Penha, ou aos seus dependentes, ele não precisa passar pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, ele vai requisitar diretamente. Então aqui diz, o erro é, a autoridade policial poderá requisitar através do Ministério Público, não precisa do Ministério Público, ele pode requisitar direto, tá? Isso aqui, deixa eu ver onde é que está aqui, parágrafo 3º do artigo 12A, né, da Lei Maria da Penha. Isso aqui ingressou em 2017, por isso algo bem novo e foi cobrado na prova aí. Então a Fundatec gosta também, né, dessas atualizações. Logo, o gabarito de fato, letra D na questão 19. Se não me engano, eu falei que a gente estava na última questão, né? A gente está na penúltima, tá, pessoal? A última questão de número 20, questão da Lei 10.990. Lembra que das institucionais a gente já viu uma da 10.991, né, que é a Organização Básica da Brigada Militar, e agora a gente vai ver uma do Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar e também dos Bombeiros, né, porque é dos Servidores Militares. Por isso que é 10.990, tá, de 97 aí. Tamo junto? Vamos lá, vamos resolver e a gente fecha de vez a legislação específica aí da prova de 2022. A Lei Complementar Estadual 10.990 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo tal estatuto, a hierarquia e a disciplina militares são a base institucional. Então é como se fosse uma casinha, tá? Onde essa casinha tivesse duas bases. Uma base vai se chamar HA e outra vai se chamar D, né? Porque é o HD militar, hierarquia e disciplina, tá? Sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Então, quanto mais antigo tu for, quanto maior for teu grau hierárquico, mais vai crescer o quê? A tua responsabilidade. Sobre a hierarquia na Brigada Militar, e à luz da legislação de regência, assinale a alternativa correta. Então agora a gente vai ter que achar, né, os erros, principalmente aí, para que de fato a gente, no final ali, a gente deixe só uma, né, sobrando ali, que vai ser a alternativa correta. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da corporação, sendo que a ordenação se faz exclusivamente, deixa eu apagar um pouquinho aqui para não ficar tão, né, poluído para vocês enxergarem, que se faz, né, exclusivamente por postos ou graduações consubstanciada, né, no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, que a gente verifica quem é mais antigo, ou seja, quem tem a hierarquia mais elevada ali, através exclusivamente dos postos e graduações. Então, o soldado é mais moderno, então está abaixo que o segundo sargento, que está abaixo do primeiro sargento, que está abaixo do primeiro tenente. Mas o que acontece, pessoal? Deixa eu dar um exemplo para vocês. 2 segundos sargentos. Quem é o mais antigo? Tá? Então, como é que a gente verifica a hierarquia nesse caso? Através
do tempo de serviço naquela graduação, como no caso dos sargentos, ou no posto, né, como no caso dos oficiais lá, né, do capitão, do major, né, do tenente-coronel, do coronel. Então não é exclusivamente, sim, é através dos postos-graduações, mas também pelo tempo de serviço, né, mais elevado ali naquele posto ou naquela graduação. E aqui diz exclusivamente. Então ele está desconsiderando, né, o caso de empate aí entre dois militares que têm o mesmo posto ou a mesma graduação e o tempo de serviço. Então não é exclusivamente por isso aí. Tem mais uma situação que é qual? O tempo de serviço no posto ou na graduação. Por isso, incorreto, tá, pessoal? Difícil de entender aqui sem a gente estar com a lei, né? Mas o objetivo principal é a resolução de questões. Então aqui a gente presume que você já tem um determinado conhecimento, né, nessa matéria aí, para que vocês venham aqui resolver, né, aquele concurso lá, a prova do concurso de 2022. Então, letra A, incorreta. B, a disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo cumprimento do dever por parte, né, de todos e de cada um dos seus componentes. Tudo certo, tá, pessoal? Não imagino aqui o que poderia ser alterado. Mas aqui o que dá para, né, fazer uma ligação aqui que geralmente eu peço para os alunos fazerem na aula. Quando falar de disciplina, tem esse L aqui. O L tu vai lá e coloca no acatamento integral das leis. Integral das leis. Então lembra, disciplina tem L, L de lei. E aí pode ser que a banca inverta os conceitos com o conceito de hierarquia militar. Hierarquia tem L? Não, também não vai falar em lei, certo? Então, ó, hierarquia, ordenação da autoridade em níveis diferentes. Então, hierarquia, níveis diferentes. Disciplina, L tem lá na lei. Então, não esquece disso aí, tá? Aqui está o nosso gabarito, vamos ver o que tem de errado nas outras, né? C. A disciplina militar e o respeito à hierarquia devem ser mantidos entre servidores militares da ativa. Sim, excetuando-se, portanto, os da reserva remunerados e reformados. Imagina, né, se tu tivesse que respeitar só a disciplina para né, os servidores ali da ativa, né? E aí chegasse um sargento aposentado, um coronel aposentado lá no teu quartel e tu não pudesse desrespeitar, ou seja, tratar como qualquer outra pessoa lá. Não, né? Vai ter o respeito devido como militar lá. Então, incluindo aí os da reserva remunerada e reformada, né? No que diz respeito à disciplina militar. Por isso, erro bem básico, tá? Bem tranquilo, principalmente para quem já foi militar. D. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os servidores militares de distintas categorias? Não. De mesmas ou de idênticas. Não lembro exatamente o que diz lá na 10.990, mas círculos militares, né, são os âmbitos de convivência onde ficam, né, digamos, alojados ou reunidos ali servidores militares da mesma categoria, tá? Ou de idêntica categoria, tanto faz, é a mesma coisa. Aqui diz de diferentes, né, ou de distintas categorias. Esse é o erro da alternativa D. E a precedência, né, ou seja, a antiguidade, quem é mais antigo, tá? Entre os servidores militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, ou seja, 2 soldados, 2 coronéis, né? Como é que a gente verifica? É assegurado pela antiguidade no posto ou na graduação. Mesmo nos casos de precedência funcional do comandante-geral, né, do subcomandante-geral e do chefe do Estado-Maior. Aqui não é mesmo, aqui é salvo. Salvo. Porque essa precedência aqui é a precedência funcional. Então, digamos, ó, não sei quantos tem, tá? Mas a Brigada Militar, digamos que tenha 20 coronéis. 20 coronéis. Então, quem é que vai ser o comandante da Brigada Militar? É um coronel, tá? É o último posto da carreira dos oficiais aí. Vai ser um coronel, mas vai ser uma indicação política. Então, é o governador do estado que vai nomear esse cara. Então, ele vai ter entre esses 20 coronéis para nomear. E pode ser que ele nomeie o mais moderno, o que tem menos tempo como coronel. O cara formou hoje, né? O cara foi promovido hoje a coronel, ele era tenente-coronel, foi promovido hoje a coronel e já vai ser nomeado a comandante-geral da Brigada Militar. Nesse caso, mesmo que ele seja mais moderno em relação ao tempo de serviço que os outros coronéis, que os outros 19 coronéis ali, ele vai ter precedência funcional. Por quê? Ele vai estar como comandante-geral. Quais são as funções que dão esse direito à precedência funcional? 3, pessoal, 3, ó. Comandante-geral, subcomandante-geral e SHEM, chefe do Estado-Maior. São as únicas 3 ali. Mesmo que esse pessoal aí tenha menos tempo de serviço que outros que são do mesmo posto, eles têm precedência funcional, certo? Então, fechamos aqui. Aqui diz, ó, mesmo nos casos. Não, é salvo nos casos. Então, fechamos a resolução, né, das 10 questões aí de legislação específica da prova da Brigada Militar de 2022. Bem trabalhoso, tá, pessoal? A gente levou quase 50 minutos aí, mas eu tentei ver no mínimo detalhe, de forma que a gente não entre também na matéria de forma aprofundada, tá, pessoal? Então eu tentei fazer o meio termo aqui com vocês. É algo que tu também iria demorar para resolver essa parte lá no dia da prova. Então, tá? Não me aprofundei tanto na matéria, mas aquilo que é mais importante
pelo menos para quem já tem uma base legal no conteúdo, conseguiu absorver o que eu falei. Então fechamos aí, né? Depois eu volto, né, em um segundo momento para resolver a parte de direitos humanos e cidadania também da mesma prova de 2022. Tamo junto, força e honra. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo aqui, pode entrar em contato com a gente, né? WhatsApp tá aí, Projeto Polícia Gaúcha no Insta. E para quem não se inscreveu ainda aqui, para quem tá olhando no YouTube, obviamente, né? Inscreva-se no canal e curte, compartilha, faz o que tu quiser, comenta, né? Manda para aquele camarada lá que quer ser brigadiano aí, né? E tamo junto aí, né? O Projeto Polícia Gaúcha está à disposição de vocês. Temos curso preparatório aí para a Brigada Militar, curso completo, tá? Sendo montado e gravado na maior dedicação possível, tá? Eu já fui servidor da Brigada Militar, fiquei 4 anos e 10 meses aproximadamente até eu passar para a Polícia Penal, porque eu tinha outros objetivos. Um deles era estar aqui junto com vocês hoje, né? Podendo ministrar essa disciplina aí. Então, tamo junto, pessoal. Força e honra, valeu!